Bem-vindos, pessoal, à nossa continuação do curso de Física. Hoje nós vamos estudar a continuação do capítulo anterior, onde a gente iniciou o estudo dos movimentos, né? Estudando o movimento uniforme. E hoje nós vamos estudar o movimento uniformemente variado, tá bom? Esse movimento, tá? Ele vai indicar para a gente algumas diferenças em relação ao movimento anterior que a gente estava estudando. Então nós estudamos basicamente o que era deslocamento, o que era variação de tempo, variação de posição, e via que essas duas variações, né, a variação de posição ΔS, né, e a variação de tempo ΔT, elas se relacionavam através de uma grandeza chamada velocidade, né? E a gente descobriu que a gente estudou o caso onde a velocidade é constante. Tá? Então, a esses movimentos cuja a velocidade é constante, nós damos o nome a eles de movimentos uniformes, tá certo? Que possuem velocidade escalar constante, que foi o caso que a gente estudou anteriormente. Mas existe uma outra classe de movimentos interessantes para a gente, que vão ser os movimentos variados, tá? Que é o caso do movimento uniformemente variado. Nem todos os movimentos variados variam de forma uniforme. E a gente vai ver o que é isso. Então, isso aqui é o seguinte. Então, o que é que a gente vai relacionar aqui, né? A gente relacionou para descobrir quem era a velocidade, a posição, a variação de posição em relação à variação de tempo. Agora, nós vamos relacionar a variação de velocidade em relação à variação de tempo, tá? A gente vai ver como a velocidade varia, tá? Em relação a uma variação de tempo qualquer. Então vamos lá. Como é que eu calculo, como é que eu sei que a velocidade mudou? Então, antigamente a gente pegava o tempo 1 e o tempo 10, né? E a velocidade era a mesma. Então, nós inclusive resolvemos um exercício na aula passada, onde não importava qual intervalo eu pegasse nos exercícios, né? Da nossa última aula, não importava se eu pegava o primeiro, ou a segunda, ou o terceiro tempo, né? Se eu pegasse dois pares de medidas, né, naquela coluna, eu consegui obter a mesma velocidade. Eu fiz reiteradamente isso, né? Então, se vocês não lembram, volte na última aula que vocês vão ver lá a explicação do segundo exercício. E agora, nós vamos ver que agora a velocidade vai mudar, tá? Quando passa o tempo, a velocidade muda. Tá? Só que ela muda de forma constante, ou seja, é sempre a mesma mudança, tá? Nós vamos ver isso no exercício agora, daqui a pouco. Então, vamos seguir. Então, qual o nome desse objeto que estuda, né, a variação de velocidade com o tempo? A gente vai chamar esse objeto de aceleração. Se ela for uma aceleração constante, nós vamos chamá-la de aceleração escalar média, tá? Que é uma aceleração, como a gente já viu antes, tá? Como o caso da velocidade média, né? Que ela diz mais ou menos como variou toda a aceleração no intervalo de tempo da viagem, do trajeto, do tempo estudado que a gente tem lá. Como é que eu calculo essa variação, né? Essa aceleração, né? Que mede a variação de velocidade, né? Então veja só, a gente vai pegar a variação de velocidade e dividir pela variação de tempo, como a gente fazia antigamente com a velocidade. Então a gente fazia o quê? Para descobrir quem era a velocidade, a gente pegava v igual a ΔS sobre ΔT. Eu acho que acabei de escrever isso lá em cima, né? Então o que, é que a gente vai fazer agora? Vai pegar ΔV, que agora a gente não está estudando a variação de velocidade. Antes a gente estudava a variação de posição. Então a gente pegava a posição. Agora estudamos a variação de velocidade. Em relação ao quê? Em relação ao tempo. Tá? Então eu pego a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? E faço a mesma coisa com o tempo. O tempo final menos o tempo inicial. Deixa eu botar aqui vermelho. Tá bom? Pronto. Então o que é que nós temos aqui, né? Nós temos uma grandeza física que me diz como a velocidade muda com o tempo.
É isso que está acontecendo. Isso é aceleração, tá certo? É, como é que eu escrevo as unidades desse novo ente físico que nós estamos estudando? No Sistema Internacional de Unidades, ela é dada por metros por segundo ao quadrado. Então, só para vocês verem que ele não surge do nada, essa unidade aqui, eu fiz um pequeno esqueminha para vocês. Então, vê só. Como é que a gente calcula a velocidade? Velocidade, ela tem a ver com a posição, né, com a mudança de posição. Então, a gente pega ΔS dividido por ΔT, não é isso? A gente estuda a relação entre a variação de posição e a variação de tempo. Então, a variação de posição a gente calcula ela em metros. A variação de tempo a gente calcula em segundos. Por isso que a unidade de velocidade é metros por segundos. Então, m dividido por s. Tá bom? E como a aceleração? A aceleração está preocupada com a velocidade. Então, vai ser ΔV sobre ΔT, como nessa formulazinha que está aqui em cima. Tá? Então, como é ΔV? ΔV é a velocidade. A gente já viu que é metros por segundo. Então, vou colocar aqui em cima metros por segundo. E o tempo em segundos. Então, isso aqui é uma fração como outra qualquer. Tá? Então, como é que eu divido frações? Eu repito a primeira, metro por segundo, primeira, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o que a gente tem aqui, de uma maneira imaginária, né? Um umzinho. Um aqui. Então, eu inverto essa fração, né? Um vai para cima e o segundo fica embaixo. Aí eu multiplico metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Então, eu chego na minha unidade, metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Acaba aí? Talvez. A gente pode pensar também que a aceleração escalar... Lembra que a velocidade também podia ser positiva ou negativa? Se ele estivesse indo ou voltando da viagem, né? Que a gente viu lá. A aceleração ela também pode ser positiva ou negativa. Vai depender do ΔV. Sempre depende do ΔV ou do ΔS, né? Como no caso da velocidade. Então, como é que a aceleração ela pode ser negativa? Né? Uma pergunta que a gente pode fazer. Então, vamos supor que eu tenho estou andando de bicicleta. Estou aqui na bicicleta. Estou aqui na minha bike. Aqui o vento passando. Estou aqui na minha bike. Então, no começo do meu trajeto, eu estou a 4 metros por segundo quando eu começo a marcar o cronômetro. E aí eu vejo que tem um carro na pista, sei lá, alguém está mudando de faixa, alguma coisa acontecendo, um obstáculo. Tá? Então, se eu vejo esse obstáculo, o que é que eu faço? Vou botar aqui uma tora de madeira. Eu vejo uma tora de madeira aqui. Aí eu vejo esse obstáculo. Quando eu vejo ele, eu vejo, pô, vou cair, né? Então eu aciono os freios. Aí minha velocidade diminui. Então eu comecei com a velocidade 4 metros por segundo. Quando eu aciono os freios, ela cai. Um segundo depois ela cai para 2 metros por segundo. Aí eu vou estudar a aceleração média desse percurso. Do que aconteceu nesse tempo. Aí vê só. Aqui está minha velocidade inicial, final. Aqui está minha velocidade inicial. Aqui está meu tempo final e aqui está meu tempo inicial. Então eu faço aqui, ó, alfa, médio, né? Então se eu tenho 2 menos 4, então se eu tenho R$ 2 e perco 4, fico devendo 2, né? Menos 2, dividido por 1. Então alfa é menos 2 metros por segundo. Então quando a aceleração é negativa, o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer que eu estou diminuindo minha velocidade com o tempo. Se ela fosse um movimento acelerado, a gente vai estudar isso, né? Se eu estivesse acelerando ele, aumentando a velocidade, com o passar do tempo, minha velocidade ia aumentar. Então, quando a gente sai de casa com o carro, por exemplo, né? Ou a gente sobe no ônibus, ele está parado. E aí ele começa a andar. Então, a velocidade dele era zero e ela começa a aumentar com o passar do tempo, à medida que ele acelera o ônibus. Pronto. Então, a gente aqui já criou uma base, tá? Para a gente seguir. Então, deixa eu botar aqui, cadê? Mãozinha. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte pra gente. Em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, tá?
Então, se está partindo de repouso, ó, essa é a velocidade inicial dele. Qual é? Zero. Tá? Como eu falei do ônibus agora, né? Quando eu subo no ônibus, vou começar a minha viagem, ele está parado, né? Subir em ônibus em movimento não é uma boa ideia. Nunca é, né? Atinge a velocidade de 108 quilômetros por hora em 8 segundos. Tá? Então, eu escrevi aqui os dados dessa questão. Tá? Então, V1, que é a velocidade inicial, é zero. A velocidade final dele vai ser 108 quilômetros por hora. Tá aqui, ó, que ele deu na questão. Então, quando ele começa a marcar esse cronômetro, né, T inicial dele é zero e no final 8 segundos. Né? É natural a gente pensar que quando ele foi marcar a velocidade inicial e final, né, do carro, ele teve que zerar o cronômetro dele e deu um start e descobriu que em 8 segundos gastos, né, ele chega a essa velocidade aqui. Tá bom? Uma coisa que a gente tem um probleminha aqui que eu destaquei de azul, tá? É que a unidade de velocidade está em quilômetros por hora e a unidade de tempo está em segundos. Tá? Se a gente quiser resolver esse problema, a gente precisa deixar todos na mesma unidade. Então tem duas formas de fazer isso. A primeira é transformar quilômetro por hora em metro por segundo. A segunda forma, tá? Que eu acho um pouquinho mais difícil, é transformar 8 segundos em horas. Né? 0,00 horas. Eu não sei. Mas aí a gente teria que fazer essa transformação. Eu acho mais simples fazer a primeira. Deixar quilômetros por hora em metros por segundo. Por quê? Porque a gente tem esse atalhozinho aqui. Tá? Como é ele? Se eu tenho um número em quilômetros por hora, eu só preciso dividir esse número por 3,6 e o resultado dessa divisão já vai ser a velocidade em metros por segundo. Se eu tiver em metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, então eu só preciso multiplicar o número que está em metros por segundo por 3,6 que ele já vai, o resultado já vai estar em quilômetros por hora. Um exemplo disso é 108 quilômetros por hora. Se eu pegar o 108 e dividir por 3,6, dá exatamente 30 metros por segundo, que é o número que a gente tem aqui. Pronto. Agora ficou fácil, né? Agora não tem muito mais o que a gente fazer. Então a aceleração, está representada aqui pela letra alfa, né? Média, ela é ΔV sobre ΔT. ΔV é V2, V final, menos V inicial, dividido por T final menos T inicial. A velocidade final dele a gente já sabe que é 30 metros por segundo, vou deixar só assim, e a velocidade inicial é zero. O tempo final é 8, inicial é zero. Então dá aqui 30 dividido por 8, tá? Então, só um minuto aqui. Pronto. Então, se a gente fizer essa divisão, cadê alfa? Se a gente resolver essa divisão, alfa, médio, vai dar aproximadamente 3,75 metros por segundo ao quadrado. Né? Lembrem sempre da unidade. A gente já viu, inclusive, de onde ela vem, né? Pronto. Tá bom? Essa é a primeira questão, nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Então, o segundo exemplo, ele diz o seguinte pra gente. Eita, aqui é o quadrado, tá? Eu vou apagar esse 2 e botar o quadrado aqui com a mão. Então, um corpo nas proximidades da Terra cai com aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Despreza a resistência do ar, ou seja, não existe nada atrapalhando a queda dele. Supondo que tenha partido do repouso, qual será a sua velocidade nos instantes 1, 2, 3, 4 e 5 segundos? Tá? Eu vou resolver isso aqui de uma maneira que eu acho que vocês vão, para vocês entenderem do que se trata a velocidade, tá? Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma torre, tá bom? Não precisa ser uma torre não, pode ser um prédio, qualquer coisa.
prédio. Já sabem que é um prédio, né? Então, vê só. Ele abandona um corpo, né? Pode ser uma bolinha, pode ser qualquer coisa, a partir daqui, ó. Ele vai soltar essa bolinha. Então, quando ele zera o cronômetro dele, né? Do T inicial, T1, né? T0, né? T0 é igual a zero, tá? E a velocidade dele, V0, também é igual a zero, tá? Tá bom? Então ele vai abandonar o corpo. Então ele está segurando o corpo. Então um pouco antes dele soltar o corpo, a velocidade dele é zero. Aí ele solta o corpo, tá bom? Aí ele solta o corpo. Aí o corpo está aqui. Essa já é o tempo t igual a 1, que é igual a 1 segundo. A velocidade V1 dele, ó, o que é que isso quer dizer? Que a aceleração dele é 9,8 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo que passa, mais um segundo, todo segundo que passa, a velocidade dele aumenta 9,8 metros por segundo. Tá? Então, esse segundo ao quadrado aqui que a gente viu é o quanto a velocidade dele aumenta com o passar do tempo. Então, um segundo depois, a velocidade dele é 9,8 metros por segundo. Tá bom? Mas aí, irmão, passou mais um segundo. Tá? Passou mais um segundo. T igual a 2. 2 segundos. E quem é V2? Então, o que eu disse, toda vez que passa um segundo, a velocidade dele aumenta. Mas, ó, toda vez que o tempo aumenta um segundo, a velocidade aumenta 9,8. Então, eu só preciso somar a velocidade V1 mais 9,8. Isso aqui me dá 9,8, 19,6 metros por segundo. Tá? V1 eu sei quem é. V1 é esse aqui, ó. Tá? Então vamos continuar. Quem é T2? Opa, deixa eu deixar de vermelho. Aqui é o corpinho caindo, né? Ele tá caindo ainda. T3. T3, 3 segundos. V3. Então V3 nada mais é do que V2, ó, mais 9,8. V2 eu sei que é 19,6 mais 9,8. Isso aqui dá 29,4 metros por segundo. Tá? E assim por diante. Acho que não vou esgotar isso aqui não. Acho que vocês já conseguiram entender. Tá bom? Então só preciso pegar a velocidade anterior e fazer mais um. 4. T igual a 4. Igual a 4 segundos. Quando o tempo é 4 segundos, toda vez que aumenta 1 segundo, aumenta 9,8. Então, V4 é igual a V3 mais 9,8. Tá? Isso aqui dá 39,2 metros por segundo. Tá bom? É só somar. Tá? É só somar. Tá certo? Eu acho que talvez tenha ficado claro para vocês o que é a aceleração. A aceleração é um incremento, tá, na velocidade. É como eu aumento a velocidade. Se eu estou dizendo que toda vez que passa um segundo, eu tenho que aumentar 9,8, já que a aceleração é essa. Tá? Simples assim. Por último, tá? A gente... Vamos resolver mais esse exemplo aqui na aula de hoje, né? E a gente encerra por hoje, tá bom? Vamos lá. Vou ler. Um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora, tá? Quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a sua velocidade, a velocidade de seu veículo, para 88 km por hora no intervalo de tempo de 3 segundos. É parecido com aquele exemplo que eu dei antes da bicicleta, né? Só que as velocidades são maiores aqui. Qual é a aceleração escalar média do carro nesse quilômetro por... Eita, acho que eu escrevi errado aqui, né? Qual é a aceleração escalar média nesse carro no intervalo de tempo é expressa em km por hora por segundo e em metros por segundo.
tá? E tem um errinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Não tem isso aqui. Eu digitei errado, foi mal. Mas tá apagado. O salário médio desse carro nesse intervalo de tempo. Tá ótimo. Tá. Então ele quer saber com essa unidade aqui estranha e com essa unidade aqui que é o SI. Tá? Então vamos resolver. Tá bom? Primeiro, nessa unidade estranha aqui, é fácil de resolver. Eu vou fazer aqui primeiro com essa unidade. Ó. Unidade. Ele quer em quilômetros por hora. Deixa eu melhorar isso aqui para ficar parecido com como tá ali. Ele quer em quilômetro por hora dividido por segundo. Tá? A primeira unidade que ele quer é essa. Como é que a gente faz? A gente pega, né, alfa m, a aceleração média vai ser ΔV sobre ΔT. ΔV é 250 km por hora menos 88 km por hora dividido por 3 segundos. Tá? Então aqui está em segundo. E aqui em cima está em quilômetro por hora. Tá? Então 250 menos 80 dá... Quer dizer, foi mal, desculpa. A velocidade final menos inicial, né? Inicial menos final, 250. Então, essa aqui é a velocidade V2, essa aqui é a velocidade V1, né? Então, desculpem aí, o erro. Menos 250. Então, isso aqui vai dar um número. Aqui eu estou devendo isso e paguei isso. Então, 250 menos 88 dá menos 162. Dividido por 3. Tá? Isso aqui dá menos, né? Então, menos com mais na divisão prevalece o menos. Menos com menos, mais, né? Mas no caso aqui é menos com mais. Então, dá menos 54 km por hora. Isso é aceleração, né? Se fosse aceleração do jeito que a gente está acostumado, estaria ao quadrado, mas não está. Por quê? Porque embaixo está em segundos, então eu não posso mexer. Então, dividido por segundo. Quilômetro por hora dividido por segundo. Quilômetro por hora dividido por segundo. E quando ele pediu na segunda unidade, ó, ele pediu unidade em metros por segundo ao quadrado, que é o SI, né? Que é o Sistema Internacional de Unidades, é o mais fácil. Então eu tenho que fazer uma pequena transformação. Eu já sei que ΔV, por causa da minha conta anterior, é menos 162 km por hora. E a gente já aprendeu a fazer a transformação de km por hora para metro por segundo. Então nós vamos exercitar ela aqui, tá certo? Então isso aqui é a mesma coisa de menos 162 dividido por 3,6, porque eu quero transformar em metros por segundo, né? Então, quando eu divido por 3,6, aqui já vira metros por segundo automaticamente. Tá? Isso aqui é igual a menos 45 metros por segundo. Tá? Agora é mesmo que, né, não tem mais o que fazer, né? Então, a aceleração média é ΔV sobre ΔT. ΔV eu já sei, já calculei, ó, é menos 45 dividido por 3. Mesma coisa, menos com mais, né? Menos 15 metros por segundo. Então vejam só. É importante fazer essa transformação de unidades, né? Aprender essas continhas aqui, né? Fazer o máximo possível delas. E aí a gente pode ver que a gente pode usar a unidade que a gente quiser. Isso aqui é uma unidade de aceleração. Não é usado em lugar nenhum, tá, pessoal? Mas o exercício pediu só para testar a gente, para a gente ver como é que essas unidades se comportam. Então, o que é aceleração? É velocidade dividido por tempo. Quilômetro por hora é a unidade de velocidade, segundo é a unidade de tempo. Então, quilômetro por hora dividido por segundo. Tá? Eita, foi mal, caramba. Errei feio aqui, errei rude. Né? Isso é uma aceleração, né? Isso aqui está ao quadrado. Então, mesma coisa aqui embaixo. Metro por segundo dividido por segundo, vai dar segundo ao quadrado, mas é velocidade dividido por tempo. É a mesma coisa do de cima, tá? Só que aqui está em hora e aqui está em segundo, eu não posso misturar.
Mas aqui está segundo e segundo, eu transformo em segundo ao quadrado. Bem, eu espero que vocês tenham compreendido bem. A partir da próxima aula nós teremos... Eu vou passar algumas atividades a mais. Então, dessa vez, para essa semana, eu gostaria que vocês refizessem essas questões que eu resolvi aqui, tá? Se vocês tiverem paciência para tentar resolver essas questões sozinhos, assistindo a aula uma vez e depois tentando fazer elas sozinhos, eu acho melhor, né? Se vocês quiserem copiar elas, também é um bom exercício, não é um mau exercício, tá? Mas essa semana eu quero que vocês façam isso, para que vocês internalizem esse conteúdo, tá? Eu preciso que vocês, se possível, voltem, assistam esse vídeo mais de uma vez, se for possível, mas leiam esse conteúdo, tá? Como está aqui. Então, boa semana a todos e qualquer coisa podem me procurar. Até mais.